para que você possa sair daqui nesta noite com a palavra do Senhor no seu coração e levar a bênção para a sua casa, para a sua família, e possa entrar 2021, irmãos, acreditando nas promessas de Deus e naquilo que Deus pode fazer e realizar na sua vida, na sua casa e na sua família. É muito importante a sua atenção, amados, nesta noite, para que você possa entender o que Deus, irmãos, o que Deus tem para você, o que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem para a sua casa, o que Deus tem para a sua família. Primeira coisa que é importante você entender nesta noite, meus amados e queridos irmãos, é que Deus está trazendo para nós, Deus está trazendo para nós um novo tempo. Deus está trazendo para nós, irmãos, coisas novas. Deus, irmãos, está fazendo coisas tremendas, coisas sobrenaturais na vida da igreja, na nossa vida. E como eu disse na última Santa Ceia, que Deus estava virando uma chave nesta igreja, virando uma chave nesta cidade, virando uma chave nas nossas vidas. E que aqueles que acreditar, então são aqueles que vão desfrutar daquilo que Deus tem para os seus filhos e para a vida dos seus escolhidos. Porque a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Por quê? Para ser um escolhido, você tem que aceitar o chamado. Você tem que aceitar o chamado do Senhor. Você tem que aceitar ser um escolhido. Você tem que aceitar a seguir ao Senhor. Jesus disse assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você é um escolhido de Deus, você é um filho do Senhor. Mas você pode escolher em viver uma vida natural, mas você pode escolher viver uma vida sobrenatural, ou seja, desfrutando do que Deus tem para a vida dos teus filhos e para a vida dos seus escolhidos. Uma coisa eu disse quase mais de 6 meses, eu disse aqui na igreja, que o tempo que nós estávamos vivendo de pandemia, que a igreja estava fechada, o tempo que nós estávamos vivendo, aquele tempo não era um tempo em vão, não era um tempo perdido, mas Deus estava fortalecendo os nossos alicerces. Quem lembra disso? Falei muito sobre alicerce. Deus estava fortalecendo os nossos alicerces. Deus estava, irmãos, firmando as nossas estacas, para que eu e você possamos ter estrutura para viver e desfrutar de tudo que Deus tem para a nossa vida, de tudo que Deus tem para a igreja, de tudo que Deus tem para a sua vida. Porque uma casa sem alicerce, quando vinha a tempestade, quando vinha o temporal, ela cai e se desmancha. Mas se você estiver alicerçado na rocha que se chama Jesus Cristo, então vai vir o vento, vai vir a tempestade, vai vir, irmãos, o que for, você vai continuar firme na presença de Deus e acreditando que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Louvado seja o nome do Senhor. Só que para isso, irmãos, você precisa
entrar 2021, irmãos, acreditando na palavra de Deus, acreditando nas promessas do Senhor, acreditando naquilo que Deus pode fazer na sua vida, acreditando naquilo que Deus pode fazer na sua casa, na sua família. Porque, irmãos, não adianta só eu saber que aqui nas Sagradas Escrituras tem mais de 8.000 promessas para os filhos de Deus e para os seus escolhidos. Não adianta eu saber, mas se eu não acreditar que isso é para mim. Você acredita que é para você? Você acredita que é para sua casa? Você acredita que é para sua família? Não adianta, irmãos. Sabe por quê? Deus não pode nos dar algo que nós não acreditamos que Ele pode fazer. Deus não pode fazer algo na sua vida que você não acredita que Ele pode fazer. Deus não pode te dar algo que você não acredita que Ele pode realizar na sua vida. Porque se você pede algo para Deus, mas você não acredita, aquilo se torna uma barreira diante de você. Por quê? Porque você está pedindo, você quer algo de Deus, mas no fundo você não acredita que Deus pode fazer, que Deus pode realizar, que Deus pode concretizar na sua vida, que Deus pode te abençoar, que Deus pode, e que Deus pode. E às vezes, irmãos, muitas vezes nós temos que ser humildes e fazer como aquele pai que chega com o seu filho doente diante de Jesus, perturbado. Às vezes nós temos que ser humildes como aquele pai que trouxe o seu filho e disse para Jesus: se o senhor pode, faz alguma coisa pelo meu filho. Jesus olha para aquele pai e disse para ele assim: ó, se tu podes, tudo é possível ao que crê. Aí aquele pai, na sua humildade, ele disse assim para o Senhor Jesus: Senhor, ajuda na minha fé, ajuda na minha fé. E sabe o que aconteceu? O seu filho foi curado e foi liberto. Sabe por quê? Porque Jesus olhou para a humildade daquele pai, reconhecendo que ele não tinha fé suficiente, que a fé dele estava fraca. Mas quando ele reconhece e se humilha, Jesus ajuda ele. Quando você entende, irmãos, que a sua fé não é suficiente para você acreditar naquilo que Ele pode fazer, é muito mais fácil nós dobrarmos os nossos joelhos e dizer: Senhor, ajuda na minha falta de fé, renova a minha fé, fortalece a minha fé, sustenta a minha fé, faz-me acreditar naquilo que o Senhor tem para a minha vida, para a minha casa e para a minha família. Faça-me, Senhor, me ajuda. E você pode ter certeza que Deus, irmãos, Deus não aguenta ver um coração de um filho com necessidade pedindo a Ele. E Deus vai atender o seu pedido, Deus vai atender a sua oração. Então entenda uma coisa, amados, Deus, irmãos, nesse final de ano fez grandes coisas
desde a Santa Ceia de novembro, quando nós lançamos uma palavra profética aqui na igreja que Deus nos deu, Deus começou a fazer grandes coisas. Nós não temos tempo para contar todos os testemunhos, mas portas de emprego foram abertas. Pessoas receberam curas. Providência, o Jeová Jiré, o Deus provedor, se manifestou, entrando com providência na vida das famílias da igreja. Providências financeira, material, necessidades sendo supridas, de forma assim sobrenatural. Eu disse para os irmãos que eu ia ungir 7 carros depois da Santa Ceia. E domingo, está aqui o irmão aqui. Domingo eu ungi o 7º carro, que foi o carro do irmão aqui. Falou: pastor, eu comprei esse carro aqui para mim vir para a igreja. Não foi, irmão? Está aqui o irmão. O irmão do 7º carro está aqui, ó, que eu ungi domingo. Jesus merece uma salva de palmas ou não? Tudo é possível ao que crê. Irmãos, Deus abriu portas, Deus fez milagres, Deus fez coisas sobrenaturais nesses últimos 2 meses aqui na igreja, que muitas coisas nós queremos trazer os testemunhos, mas é inacreditável. Só que milagre, irmãos, não se explica. Milagre a gente desfruta. Milagre a gente glorifica. Milagre a gente exalta a Deus. Milagre não se explica. Como Maria disse para o anjo Gabriel. Maria disse para o anjo Gabriel e disse assim: como que eu vou ficar grávida se eu não conheço homem algum? O anjo disse assim: Maria, tudo é possível para Deus. Então, irmãos, se é possível Deus engravidar uma mulher virgem para cumprir um propósito na terra, então eu quero perguntar para você: o que é impossível para Deus fazer? Então o problema não é Deus, o problema é a nossa fé. Então o problema não é Deus, não é o Senhor que não quer abençoar os teus filhos, que não quer abençoar os seus escolhidos, mas a pergunta é: será que nós acreditamos? Será que nós acreditamos? Essa é a pergunta. Estou contando aqui alguns testemunhos, algumas coisas que Deus fez. Agora você imagina o que Deus não vai fazer em 2021. Se Ele virou uma chave, diz para nós: 2021 é o ano dos escolhidos de Deus, dos descendentes de Abraão, é o ano dos céus abertos sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Crianças foram curadas. Crianças foram curadas. Para a glória de Deus. Então, irmãos, se o pouco, eu vou dizer assim, ó, se o pouco que Deus nos deu nesses últimos 40 dias ou 2 meses, o que Deus não vai fazer em 2021? Só que aí, irmãos, eu preciso acreditar. Você precisa crer que chegou a hora de Deus te abençoar. Chegou a hora de Deus abençoar esta igreja.
Chegou a hora de Deus abençoar essa cidade. Chegou a hora de Deus abençoar a sua família, a sua casa. Chegou a hora de Deus abençoar. E você precisa acreditar que as mesmas bênçãos que Deus prometeu a Abraão, ela é sua também. Olha o que diz Gênesis 12. Só quero te lembrar o que Deus... Gênesis 12, versículo 1. Olha aqui. A bênção de Deus, a bênção de Abraão, é para nós que somos filhos e somos descendentes e somos escolhidos do Senhor. E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que lhe mostrarei. E farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E em você serão benditas todas as famílias da terra. E partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado. Deus quer que eu e você sejamos uma bênção. Por quê? Como diz Deuteronômio 28, 2. Deuteronômio 28, 2. As bênçãos de Deus, as bênçãos de Deus, as bênçãos que Deus prometeu a Abraão. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e alcançarão todas estas bênçãos. Mas olha o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 3, versículo de número 29. Olha lá o apóstolo Paulo. Aqui Jesus já tinha morrido, crucificado, morrido na cruz, derramado o seu sangue, ressuscitado ao terceiro dia, e na cruz do Calvário ele resgatou todas as sortes de bênção que é para os filhos e para os seus escolhidos. E aqui o apóstolo Paulo, ele vem dizendo assim, se vocês são de Cristo, quem é de Cristo? Aleluia! Se vocês são de Cristo, são também descendentes de quem? Herdeiro segundo a promessa. Se você é de Cristo, você é um escolhido. Se você é de Cristo, você é um filho de Deus. Se você é de Cristo, você é descendente de Abraão. Se você é de Cristo, você é herdeiro da mesma promessa. Quem crê nisso, glorifica o Senhor aí por um momento. Aplauda o Senhor. Agora, meus irmãos, eu preciso acreditar. Eu preciso acreditar. Porque, irmãos, estude na Bíblia. E eu quero convidar você para acompanhar comigo. Do dia 4 ao dia 21, nós vamos fazer um propósito de oração e de jejum às 6 horas da manhã. E você pode nos acompanhar pelas redes sociais, tanto o Facebook, Instagram da igreja e também do pastor. Você pode caminhar conosco esses 21 dias de oração, jejum e a palavra. Sabe por quê? Todos os homens que Deus abriu os céus para ele, aconteceram na vida deles coisas sobrenaturais. Diga assim comigo: todos os homens que Deus abriu os céus
sobre a vida deles, eles receberam coisas sobrenaturais na sua vida. Você crê nisso? E nós vamos, irmãos, profetizar céus abertos, porque nós cremos na palavra de Deus, e todas as vezes que Deus abriu os céus, as bênçãos dele foi derramado sem medida. E nós temos, irmãos, 21 dias, mas nós temos milhares de homens de Deus na Bíblia, o qual Deus abriu os céus sobre a vida deles, e algo sobrenatural aconteceu sobre a vida deles. Por que, pastor, 6 horas da manhã? Porque é o início de um novo dia. O dia ele é computado das 6 da manhã às 6 da tarde. É o início do novo dia. Você está levantando para sair para trabalhar. Outros estão levantando para outros afazeres. E nós vamos começar o dia com os céus abertos, com a oração, com a palavra. No nome de Jesus, nós vamos fazer 21 dias. Foi algo que Deus colocou no meu coração. Se você puder participar. Pastor, eu não posso participar 6 horas. Você pode participar às 7? Então, entra lá às 7 horas e participa às 7. Pastor, eu não posso participar às 7 porque eu trabalho e não tem jeito, eu posso participar na hora do almoço. Participa. Ouça, toma posse da bênção. E declare para a sua vida, para a sua casa e para a sua família, este ano que Deus está falando para mim e para você e nesta igreja, que será um ano de céus abertos. Só que, irmão, se eu não acreditar, não adianta. Olha o que diz a palavra do Senhor, Isaías 43, versículo de número, vamos ler a partir do 16. Isaías 43, versículo 16. Irmãos, não há sentido nenhum nós dizermos que somos de Cristo e andarmos com Cristo, ouvimos da igreja, mas nós não acreditar na palavra de Deus, não acreditar naquilo que Deus pode fazer pela nossa vida. Quantos livramentos nós vemos esses dias, quantas portas abertas, pessoas que estavam quase um ano desempregadas, pessoas que saíram do emprego ganhando menos e abriram porta em outro emprego, Deus abriu outra porta e ganhando mais. Olha o que diz, irmãos. Assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar, e uma vereda nas águas impetuosas. Que Deus que fez isso? O nosso Deus. Assim diz o Deus que abriu um caminho no deserto, que abriu um caminho no mar. Há alguma coisa que é impossível para esse Deus, irmãos? Então é muito melhor nós nesta noite, diante da presença, e reconhecer de Senhor, ajuda na minha falta de fé, porque assim Deus vai mostrar para você e vai te abençoar, para que você creia nele ainda mais. E ele diz assim, ó, do 17, que fez sair os carros de guerra e os cavalos, o exército e a força, e eles jazem ali e jamais se levantarão, estão extintos e apagados como um pavio. Sabe o que está dizendo aqui? O profeta está dizendo, está falando de Faraó. Deus abriu um caminho no meio do mar, e Faraó saiu de lá com seus carros, ali eles entraram, e ali as águas cobriram eles, e eles foram apagados, eles foram extintos. Mas sabe por que Deus fez isso, irmãos? Destruiu o exército de Faraó. Sabe por quê? Por causa dos seus filhos e dos seus escolhidos.
que Deus fez isso. Você precisa entender uma coisa, que por causa de você, Deus move céus e terra para te abençoar. Deus faz chover, Deus faz o sol parar, Deus fecha a boca do leão, Deus faz você passar pelo meio do fogo, por causa de um filho dele e por causa de um escolhido. Então, se Deus pode fazer tudo isso por mim, então eu não posso deixar de acreditar nesse Deus. Eu não posso deixar de acreditar nesse Deus. Eu não posso. E ele diz mais: não fiquem lembrando das coisas passadas, e nem pense nas coisas antigas. Pastor, eu não consigo entender Deus. Então preste atenção, para que você possa entender Deus. Olha o que Deus está dizendo: não vos lembrei das coisas passadas, nem voltai às coisas antigas. Pastor, o que é isso? A gente não consegue esquecer, talvez de uma decepção, talvez de uma ingratidão, de uma injustiça, de algo ruim que aconteceu na nossa vida neste ano de 2020, a gente não consegue esquecer. Como que Deus pede para a gente esquecer? Você sabe o que Deus está querendo dizer aqui, irmãos? É que eu e você, nós não podemos ficar amarrados no passado, e nem nas coisas que já foram para trás. Nós não podemos ficar presos. O nosso passado e as coisas que aconteceram esse ano de 2020, esse ano que talvez você foi injustiçado, você recebeu, foi traído, recebeu ingratidão na sua vida, que isso sirva somente como uma lembrança de experiência, como uma experiência que te fez mais forte, porque a luta, a guerra, o problema que nós enfrentamos, essa pandemia, irmãos, não foi para nos matar, não foi para te matar, mas foi para te fazer mais forte. Eu posso dizer por mim e você, eu chego 2021 mais forte do que eu comecei 2020. Eu chego mais forte. Dá uma cutucada em alguém que está do seu lado aí. Diga assim: eu chego mais forte para 2021. Nós vamos chegar mais forte em 2021, irmãos. Só que Deus está dizendo assim, volta lá no 18. Deus está dizendo assim, não fique lembrando as coisas passadas. Ou seja, não fique preso lá atrás do passado. Somente agradeça por aquilo que Deus fez. Então qual que é o meu sentimento? E deve ser o seu sentimento nesta noite. Deve ser um sentimento de gratidão, porque Deus supriu as suas necessidades. Deve ser um sentimento de gratidão, porque Deus guardou a sua vida, porque Deus te livrou do mal, porque Deus cuidou de você e cuidou da sua família. O nosso sentimento tem que ser um sentimento de gratidão, porque Deus, irmãos, enquanto quase 200 mil pessoas morreram no nosso país, mas você chegou ao dia 31 vivo, respirando, para glorificar o nome do Senhor. Irmãos, perdemos pessoas queridas. A igreja quadrangular perdeu, no Brasil, perdeu pastores queridos. Só essa semana foi uns 3, 4. Pastores queridos, homens que deram a vida pela igreja, já estavam há quase 60 anos da igreja, quase desde o início da igreja. Mas ao mesmo tempo, irmãos, ao mesmo tempo que nos entristecemos pela perda de pessoas tão queridas, vemos também que há homens também, irmãos, que eles apenas estão voltando para casa e um dia nós vamos encontrar eles, e que também, irmãos,
Nós vemos também que Deus nos guardou e que Deus ainda tem uma missão para mim e para você sobre esta terra. Isso que Deus quer fazer na sua vida em 2021. Deus tem um propósito para fazer na sua vida e através de você. Deus só está esperando você dizer: eis-me aqui, eu estou à disposição. Então, Deus não quer que nós ficamos presos lá atrás, mas Ele quer que eu e você não tire os olhos do foco, que é Jesus Cristo, que é para frente, ó, para frente. E aí no versículo de número 19 ele diz que está assim, ó, se você olhar para frente, Ele vai fazer isso aqui na sua vida: eis que faço uma coisa nova. Mas Deus só pode fazer algo novo na nossa vida se nós não estivermos presos no passado, né, pastor? Se nós não estivermos amarrados no passado, nas mágoas, nos rancores, nas decepções, nas frustrações, em tantas coisas que ficaram lá atrás. Você precisa entender, irmãos, uma coisa. Talvez você fale assim: pastor, eu estava com tanta esperança em 2020, e os meus sonhos? Se você crê em Deus, os seus sonhos jamais serão frustrados. Ele está vindo aí. Só que agora Ele vai encontrar você mais forte, ó, mais alicerçado. Chocandalamanai. Aleluia. Deus só pode fazer coisas novas na nossa vida se nós estivermos dispostos a seguir em frente. Quem está disposto em 2021 olhar para frente? Então Ele está dizendo: eis que faço uma coisa nova. Uma coisa nova. Agora mesmo Ele está saindo a sua luz. Agora mesmo a luz de Deus vai na sua frente. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto, e um rio, e rios nos lugares áridos, secos. Pastor, não estou vendo nada. Pastor, não consigo enxergar nada para 2021. Então o milagre vem vindo aí. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é que abre um caminho no deserto. Ele abre um caminho no deserto. Assim como você não está vendo, Ele vai abrir um caminho no deserto. E Ele vai abrir um caminho no meio do rio. Ele vai para abençoar a sua vida. Show de canto romanai. Você crê? Você crê? Pastor Reginaldo, Apocalipse, capítulo de número 20. Santo é o teu nome, Senhor. Aliás, capítulo 21, versículo de número 5. 21, versículo de número 5. E eu quero orar com você. Você está disposto a se abrir para coisas novas de Deus na sua vida? Não é eu que estou dizendo, porque eu não posso fazer nada por você. Não é homem que está dizendo, mas é o Senhor dos exércitos, aquele que abre um caminho no deserto. Pastor, eu creio que Deus pode abrir um caminho nesse meu deserto. Então você está no rumo certo, você está no caminho certo. Apocalipse, olha aqui.
E aquele que estava sentado no trono disse. Sabe quem está dizendo isso? É o cabeça da igreja, Jesus. Vou repetir, sabe quem está dizendo isso? É o cabeça da igreja. A igreja tem um dono, a igreja tem o cabeça. Olha ali, irmãos. Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Se você não crê ainda, pede um sinal de Deus. Pede um sinal para Deus, e Deus, você é filho dele, você é o escolhido dele. Pede um sinal para Deus. Faz prova de Deus. Faz prova de Deus. Mas não viva uma vida dentro da igreja desacreditando daquilo que Deus pode fazer. Faz uma prova com Ele. Um novo ano se inicia. Uma nova década. Um novo tempo. E o nosso Deus não é Deus de coisas velhas. Ei! As coisas velhas já passaram. Eis que tudo, como diz aqui na ministração do louvor, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo. Irmãos, para você ter uma noção, nem nos nossos pecados Deus fica se lembrando deles. Quando a gente se arrepende, pede perdão e Deus perdoa, Deus não fica se lembrando deles. Mas eu quero, só completando aqui, ó. Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Jesus, ele fala, manda escrever e diz, essas palavras são fiéis e elas são verdadeiras. Olha o versículo 6. E disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Versículo 7. O vencedor herdará todas as coisas, e eu lhe serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Olha o desejo de Deus, irmãos. Deus quer ser o seu Deus, e quer que você seja filho dele. Irmãos, isso é tremendo, irmãos. É desejo de Deus, é vontade de Deus que você seja filho dele e que você tenha ele como o seu Deus e o único Deus. Show de canta lamanai. Santo é o teu nome, Senhor. Que Deus possa fazer algo novo na sua vida a partir deste momento. A partir deste momento. Mas antes, para completar, eu quero citar o versículo lá de Isaías 43. Se eu não estou enganado, o versículo 25. Olha lá. Olha o que Deus está dizendo, irmãos. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor e dos seus pecados que você cometeu, e não me lembro
mais. Vamos ficar de pé. Preste atenção numa coisa aqui, irmãos. Nós vamos fazer 5 minutinhos de oração de joelhos. Se você não puder dobrar o seu joelho, então que você fique sentado por algum motivo. Mas se não, eu gostaria que você dobrasse o seu joelho. Olha o que Deus está dizendo ali. É Ele que perdoa as nossas transgressões, e dele não lembra mais. Talvez alguma coisa você deixou de fazer esse ano de 2020. Peça perdão a Deus. Talvez você fez o que não devia fazer, falou o que não devia falar, criticou quem não devia criticar. Talvez você fez alguma coisa que entristeceu a Deus ou o Espírito Santo. Peça perdão a Deus. E diga para Deus: Deus, eu quero viver algo novo em 2021. Eu não quero terminar 2021 da mesma maneira que eu comecei, mas eu quero terminar abençoado, como filho do Senhor, como descendente de Abraão, como aquele que viveu e vive as promessas do Senhor. É tempo de nós começarmos algo novo. Você crê nisso? Você crê nisso? É tempo de vivermos algo novo. Fecha os teus olhos.